Olá, queridos. Deus pode mudar a história de vida de uma pessoa, uma vez que Ele está no controle. Mudou a minha, mudou a de milhares de pessoas que colocaram suas confianças em Deus. A história que irei compartilhar com vocês faz parte de um livro muito pequeno da Bíblia. É a história de Ruth. A princípio, vamos ter o prazer de ler alguns versículos aí do capítulo 4, que diz assim: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que adquira, na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgata. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei. Respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata você mesmo. Eu não poderia fazê-lo. Antigamente, em Israel, amigos, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquire-a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e o povo ali presente: Vocês hoje são testemunha de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunha disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor
com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganha fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Rute, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Rute, capítulo 4, do 1 até o 17, que eu li. Amigos, essa história se deu no período dos juízes, quando ainda não havia rei sobre Israel. Os juízes cobriram um período caótico na história de Israel, cerca de 1380 a 1050 a.C., ou seja, foram 349 anos do período dos juízes, e Rute viveu nesse período. No início do livro de Rute, é possível observarmos de que Judá estava vivendo uma terrível seca, e seca promove severa escassez de alimento, pobreza e miséria na terra. Não só as pessoas padecem, os animais também, trazendo consequentemente muitas mortes. Uma família israelita composta de 4 pessoas, Elimeleque, sua esposa Noemi, e os 2 filhos do casal Malom e Quilion, emigrou para a terra fértil de Moabe. Moabe, dos tempos bíblicos, era uma faixa de terra com montanhas e vastas planícies de solo bem fértil na região da atual Jordânia, na parte oriental da margem do Mar Morto, lugar bom para se morar e fugir da miséria. Os filhos do casal Elimeleque e Noemi se casaram com 2 moabitas, ou seja, com 2 jordanianas, Rute e Orfã. Incrível é que pai e filhos morreram, deixando 3 mulheres viúvas. Posteriormente, as 3 mulheres ficaram sabendo que as coisas melhoraram em Israel. Com chuva e alimentos em abundância, Noemi, uma vez enviuvada e sem filhos nem netos, tomou a decisão de voltar à sua terra natal, conforme nós lemos no primeiro capítulo, do 1 até o versículo 14. Enquanto estava a caminho de Israel, Noemi convenceu Orfã a voltar ao seu povo. Em seguida, ela disse a Rute:
Eis que a tua cunhada, enviuvada, voltou para o seu povo e aos seus deuses. Volta com a tua cunhada enviuvada. Mas Ruth respondeu: não instes comigo para te abandonar, pois aonde quer que fores eu irei. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei enterrada. Ruth 1, do 15 ao 17. Ao observar o amor e o cuidado de Ruth por Noemi, os vizinhos ficaram tão impressionados que disseram que ela era para Noemi melhor do que 7 filhos, e outros a chamaram de mulher de bem. Pessoa de boa índole é sempre admirada. Em Belém, no meio da colheita da cevada, Ruth disse a Noemi: por favor, deixe-me ir ao campo e respingar entre as gavelas de espigas, seguindo aquele aos olhos de quem eu achar favor. Ruth 2:2. O que é respingar entre as gavelas de espigas? Queridos, em Levíticos 23:20, Deus deixou esta ordem expressa: quando fizeres a cega da terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Observaram? Quando o israelita fazia a colheita do trigo, da cevada na terra, não devia colher até o limite extremo do campo. Não deveria voltar para apanhar as espigas que tinham caído durante a colheita, pois esta deveria ficar ali para que as pessoas pobres da terra pudessem recolhê-los para a sua sobrevivência. Bonito isso, não é mesmo? Eu assisti alguns vídeos de colheitas de frutas na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. É triste ver o desperdício. Toneladas de belas frutas diversas, de diversas espécies, ficam no chão, ali sem um probleminha. E vem um trator, passa por cima depois, mas não deixa ninguém entrar naquelas propriedades para colher, nem mesmo estas frutas caídas. Já pensou se aplicassem a orientação de Deus de deixar os pobres? Também já vi fazendeiros com briga com o governo federal, brigando por preços melhores, derramar no asfalto milhares de litros de leite, queimar caminhões de cebolas, de tomate, de batata, entre outros cereais, frutas e legumes. Creio que quando Deus deixou na Torá este ensino, com certeza ele já via as coisas que iriam acontecer no mundo, no futuro, com relação à questão do desperdício e muita fome, né? Então, queridos, Ruth sabia que encontraria as sobras da colheita, pois os proprietários israelitas de fazenda procuravam seguir a orientação divina exposta em Levítico 23:20.
E por acaso Ruth vai parar numa plantação que pertence a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Ela pede permissão ao encarregado para respigar, rebuscar as sobras que ficaram para trás nos pés e no solo. E sua diligência ao respigar é notável, e o encarregado fala muito bem dela para o seu patrão Boaz. Boaz revela-se um homem de bom trato, cortês, e melhor, ele era um adorador do Deus Altíssimo. Toda manhã ele cumprimentava os seus trabalhadores dizendo: o Senhor seja convosco. E eles respondiam: o Senhor te abençoe. Lindo isso, né? Está lá em Ruth 2, versículo 4. A relação de patrão e empregado deveria ser sempre assim. Com certeza as coisas fluem melhor e os empregados trabalham com mais entusiasmo, além de nutrir um respeito muito grande pelo seu patrão. É terrível ter chefe ditador, rude, grosso, que humilha os empregados, né? Trata os seus empregados com indiferença e maus tratos. Eu gosto quando os empresários chamam os seus empregados de colaboradores, os meus colaboradores. Isto é respeito, é valorizar aqueles que estão prestando um serviço para a empresa. Então, amigos, Boaz, depois de ver como Ruth é trabalhadora e de ficar sabendo de sua lealdade a Noemi, ex-sogra, Boaz providencia que ela recebesse um tratamento especial, ou seja, tornara-se agora uma dos seus empregados. Observe a leitura de Ruth 2, 8, 9. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. A partir daqui, a vida de Ruth começa a mudar radicalmente. Além de não precisar pegar os grãos caídos no chão e nos feixes que os trabalhadores deixavam propositalmente para os pobres, agora, como empregada da fazenda de Boaz, além de ter alimentação, água e moradia, tinha salário por produtividade. Era Deus agindo para mudar a vida, a história de Ruth. Vejamos os versos 10 e 12 do capítulo 2. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, e o Deus de Israel
sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Até o fim do dia, Ruth consegue colher cerca de 22 litros de cevada. Pega a cevada e a comida que tinha sobrado do almoço e vai para a casa de Noemi. Contente de ver tanta comida, Noemi pergunta: onde respingaste hoje? Torna-se bendito aquele que reparou em ti. Quando fica sabendo que Boaz é o benfeitor da sua nora, Noemi diz: bendito seja ele por Deus que não abandonou a sua benevolência para com os vivos e os mortos. O homem é aparentado conosco. Ele é um dos nossos resgatadores. Capítulo 2, do 19 ao 20. Disse Noemi essas palavras a Ruth. Noemi disse que era um resgatador. E o que significa ser um resgatador? O Boaz. Havia um costume naquela época que se levava a sério e dentro da cultura judaica representava a justiça e a misericórdia para com um membro do clã que se encontrava em necessidade. Por isso Deus criou a lei do remidor, usou Moisés para legislar neste sentido. O resgatador era aquele que deveria comprar de volta a terra da família, vendida em tempos de crise. Observe a leitura de Levítico 25, 25. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E como na época existia a figura do escravo, também o resgatador deveria resgatar parentes escravizados. Levítico 25, 47 a 49. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vendesse ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar, ou seu tio, ou o filho de seu tio poderá resgatar, ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar, ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. E também o resgatador deveria garantir um herdeiro para o seu irmão morto, sabia? Em Deuteronômio 25, 5 a 10, nós lemos o seguinte: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar à porta da cidade e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade o nome do seu irmão Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão
e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer, não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma da sandália dele, cuspirá no seu rosto e dirá, é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E também o resgatador deveria tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis, sabia? Lá em Jeremias 32, 6, 5, nós vemos que Jeremias compra um campo em Anatote do seu primo Hananel para cumprir este propósito de Deus. Queridos, desde há 2000 anos atrás, a humanidade passa a ter o resgatador em excelência, Jesus Cristo, o Redentor. E somente quando nos entregamos a Ele, entregamos nossas vidas a Ele, Ele imediatamente nos resgata, aleluia, e Ele muda a nossa história. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. O profeta Isaías fala do resgatador, do Redentor que viria à terra com essas palavras. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Isaías 59:20. Jesus Cristo é o nosso resgatador. É Ele quem nos tira do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Aleluia! Como disse Paulo em Colossenses 1:13, Jesus veio para salvar os perdidos. O próprio Jesus disse isso em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus se entregou e foi crucificado para nos tirar da maldição do pecado. Ele pagou um preço para nos resgatar. Também o apóstolo Paulo revela isso em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para arrumar um jeito de Ruth atrair a atenção de Boaz, que era idoso, Noemi elabora uma estratégia excelente e até, de certo modo, dramática. Ruth vai, já de madrugada, até a eira de Boaz, onde ele estava dormindo. Diz a Bíblia que ela descobre os pés dele e o espera acordar. Quando Boaz acorda, o gesto simbólico de Ruth, sem dúvida, o ajuda a entender o significado do pedido que ela faz para que ele estendesse a aba sobre a serva dele. A atitude de Ruth faz com que o judeu idoso se conscientize da sua obrigação como resgatador, visto que ele é parente do falecido marido de Ruth. As palavras de Boaz indicam que ele sabia que Ruth tinha a melhor das intenções. E Boaz lhe respondeu, o Senhor abençoe minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens e ricos
ou pobres. Capítulo 3, versículo 10. Ruth, na verdade, demonstrou benevolência ao amor leal para com Noemi. E Boaz ficou emocionado. Entretanto, tinha um resgatador parente mais velho e mais rico do que Boaz, que tinha a primazia, ou seja, o direito primeiro neste negócio. Na manhã seguinte, Boaz vai ao encontro deste resgatador, que é chamado de um certo fulano, pois a Bíblia não fala o seu nome. E Boaz disse a ele em praça pública, disse a ele que não iria ficar só com as terras, mas teria que casar-se também com Ruth. Quando ele ouviu isso, né, como era casado, e nos parece que ele amava muito a esposa e a sua família, ele falou que não poderia tomar Ruth, porque senão iria arruinar o seu casamento. Não posso fazer o resgate, disse ele. Cada época teve a sua forma de estabelecer um negócio, né, amigos? Uma vez que não existia cartórios como nos dias de hoje, era um costume estranho. O homem que se recusava a fazer o resgate tinha que tirar sua sandália e dá-lo ao outro envolvido na questão. Era tudo que Boaz queria. Assim, ele se tornou o resgatador de Ruth. Boaz era um homem tão querido que todo o povo que estava no portão diz a Boaz: conceda a Deus a esposa que entra na tua casa ser igual a Raquel e igual a Leia, ambos as quais construíram a casa de Israel. E mostra-te digno em Efrata e ganha fama em Belém. Com a bênção do povo, Boaz toma Ruth como esposa. Ela tem um filho com ele chamado Obed, e dessa maneira Ruth e Boaz tornam-se antepassados do rei Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo. Já pensou? Vamos ler Ruth 4, 13 ao 17. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E na genealogia descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 1, lemos o seguinte: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido de Urias, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mateus 1, do 5 ao 6, e depois eu li o versículo 16. Ruth foi uma
personagem que se destacou pelo amor a Deus, pela lealdade à sogra Noemi e por ser diligente e humilde. Esta foi a sua maior virtude. Um exemplo não só para as mulheres dos dias atuais, como também a todos nós, homens. Não é de admirar que as pessoas de sua época a encarassem como uma mulher de bem. Ao assumir a responsabilidade de cuidar de Noemi, a sua sogra, Ruth deve ter sentido a felicidade que resulta de se dar em prol de outros. Isso me faz lembrar de uma palavra do apóstolo Paulo que se encontra em Atos 20, versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Deus não se esqueceu de Noemi. E ela, que dizia ser uma mulher amargurada, isso foi amenizada e ela foi a ama do filho de Ruth, conforme nós vemos em Ruth 4, versículo 16. Como diz as Escrituras, que Deus cuida dos órfãos e das viúvas. Deus cuidou dessas duas viúvas. Vamos ver o Salmo 68, versículo 5, que diz: Pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. E no Salmo 146, 9 diz: o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Ruth recebeu a sua grande bênção. Se casou muito bem com um parente bondoso, rico, e através dele nasceu um filho, né? E esse filho lhe dá o neto Jessé, que foi pai de Davi, e melhor ainda, o seu descendente foi Jesus Cristo, que veio de sua linhagem. É bom destacar que Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus 1,5, ao lado de Tamar, Raabe e Batseba, e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar o Cristo, o Salvador. E quanto a Boaz, ele foi abençoado por uma mulher de bem, uma mulher jovem, nora muitíssima dedicada. E nós nos beneficiamos do exemplo de fé desses personagens, além de termos o resgatador em excelência, Jesus Cristo, Senhor. Portanto, 3 pessoas foram abençoadas por Deus nessa narrativa bíblica. E incrível é que os 3 foram bênção uns para os outros. Você pode sim ser um instrumento abençoador. Paulo diz que somos meros vasos de barro que contém o tesouro de Cristo e seu evangelho de graça, segundo Coríntios 4, 7, 18. No versículo
15, Paulo escreve: pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça por glória de Deus. Todo o objetivo dos vasos de barro é levar o tesouro para que outros também o compartilhem. Assim não resista, não tenha reserva. Deus quer fazê-lo um vaso de bênção, mudando a sua vida. Amém. Queridos, vamos encerrar este momento com uma oração, como sempre fazemos. Bendito e eterno Deus, a ti a honra, a glória e o poder para todos sempre. O Senhor nos deixou ensinos como a de Ruth para o nosso fortalecimento, o nosso crescimento espiritual, para observarmos que o Senhor muda a história de vida de uma pessoa, independente das circunstâncias ou das dificuldades que estas estejam passando, e depois faz destas vidas vasos, canais de bênçãos para restauração de vidas, edificação de muitas pessoas. Obrigado, Senhor, por esta bendita e gloriosa palavra que acabamos, ó Deus, de estudar. Que a bondade e a misericórdia do Senhor alcance os lares que estão nos assistindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um abraço, que Deus os abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, com a graça bendita de Deus.